Olá, seja bem-vindo à segunda aula da Semana da Advocacia Criminal na Prática. Eu sou Mário Guarnieri, eu estou te mostrando como dominar a prática da área criminal em 4 meses para atuar com segurança. Inclusive, através do meu método, advogados estão atuando na prática com segurança. Veja o que eles têm a dizer. Através desse conhecimento e do suporte da consultoria do Dr. Mário, eu tive mais segurança para poder disparar e buscar mais clientes, e principalmente nessa matéria do direito médico criminal, porque é uma matéria que traz uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo também é muito bem remunerada, e então eu tive a segurança para poder buscar esses contratos, né, buscar esses clientes, buscar essas assessorias, e eu fico muito satisfeito e muito contente, primeiro, com o conhecimento que eu estou adquirindo, e segundo, de todo o suporte e toda a confiança que eu recebo, principalmente do Dr. Mário Guarnieri, que além de um grande professor, ele é um grande líder, é um grande amigo. Então, assim, ele é muito atencioso, ele sempre, o mais rápido possível, ele não demora para responder as mensagens, tirar dúvidas, abrir oportunidade de debates jurídicos. Então, esse suporte traz muita confiança para você poder atuar na área. Lembro que eu tinha, assim, inicialmente eu tinha fechado em torno de uns 6 contratos e tal, né? Mas, assim, eu fechava os contratos mais por partes, né? Não um contrato, por exemplo, de uma causa toda, né? E na época eu consegui fechar um contrato de 13 mil, que era bem diferente, assim, dos valores que eu cobrava anteriormente, porque eu cobrava por cada parte do processo, né? Então, foi algo que deu um grande diferencial, assim, na segurança, né? Para fazer com que a pessoa feche o contrato, você tem que estar se sentindo seguro de verdade, né? Uhum. Então, foi a partir dos estudos, das aulas, que eu comecei a me sentir mais segura mesmo, para conseguir, consequentemente, fechar mais contratos também. Na aula de hoje, nós vamos abordar 2 temas muito importantes: resposta à acusação e audiência de instrução. Você vai entender na aula de hoje como construir uma defesa concreta como um verdadeiro estrategista. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação rápida para que você se lembre de alguns pontos da aula de ontem. Se você ainda não viu a aula 1, eu recomendo fortemente que você assista. Na primeira aula desta série, você aprendeu comigo como atender um flagrante com excelência e construir uma tese forte como um verdadeiro estrategista. Além disso, eu destaquei uma oportunidade valiosa de ser um especialista na área criminal. Você está na melhor área para atuar dentro da advocacia, que é a área criminal. Ontem eu comentei a exaustão sobre as possibilidades e sobre a vantagem de atuar nesse nicho tão lucrativo. E eu vou explicar o porquê nas outras áreas, como civil, imobiliário, consumidor, previdenciário, você precisa esperar o final do processo para receber seus honorários, né? Agora, no criminal não é assim, tá? Se demorar 2 anos, são 2 anos trabalhando de graça. Isso se no final a outra parte não entrar com o recurso e ele for provido. Aí você vai trabalhar de graça sem receber nada mesmo. Imagina só trabalhar arduamente por 2 anos e ao final do processo ter toda a sua defesa, sua tese desmoronada, não foi dado provimento. Trabalhou arduamente, não vai receber nada. Por quê? Você vinculou um contrato de êxito. No criminal não tem essa de ganhar só no final, só no êxito. Dinheiro imediato no momento da contratação. As contas, elas não param de chegar. Até quando você vai levar a sua advocacia desse jeito? Desmotivado, achando que a advocacia não dá dinheiro. No criminal é diferente. Dinheiro pago na hora, na contratação, sem ter que esperar todo esse tempo para receber. No criminal é possível receber muito mais honorários ao longo de 2 anos, porque você recebe todo mês certinho. É infinitamente melhor e mais saudável para o caixa do seu escritório do que esperar receber no final do processo. Lá na aula 1, eu te provo matematicamente o quão vantajoso é atuar no criminal, principalmente se você está no início. Não dá para esperar tanto tempo para receber os seus honorários. Se você ainda não viu essa aula, ela ainda está disponível por tempo limitado. Assista, porque o conteúdo pode mudar completamente a sua advocacia. Só depois de assistir é que você vai retomar essa aula aqui, tá? Para tudo que você está fazendo agora. Importante, para tudo que você está fazendo. Se ainda não viu a aula 1, para agora, assiste a aula 1, depois vem assistir a aula 2. Tá? O conteúdo ele foi pensado como um planejamento. Se você perdeu a aula 1, você não vai entender muito bem essa aula 2.
Então para agora, assiste a aula 1, depois você vem para essa aula 2 aqui, beleza? Saber o que fazer é essencial, mas entender onde está errando e corrigir a rota é primordial para o seu sucesso na advocacia criminal. Eu agradeço imensamente pelos comentários da nossa comunidade exclusiva do Facebook referente às aulas 1. Eu respondo a todos individualmente. Se você ainda não compartilhou sua opinião ou dúvida, aproveite e deixe seu comentário sobre a primeira aula. É empolgante ver que a comunidade de advogados criminalistas, que está se formando, todos desejando aprender a prática da área criminal em 4 meses, para atuar de maneira segura, tornando-se especialistas na área criminal com um método prático, eficiente e comprovado. É hora de seguir adiante e mergulhar no conteúdo dessa aula. Se você é um advogado que atua somente nas práticas comuns da advocacia criminal, caso venha continuar nesse caminho convencional, as chances de se destacar no mercado, entre outros advogados criminalistas, são limitadas, para não dizer escassas. Para ser verdadeiramente bem-sucedido e se tornar um especialista na área, é necessário ir além. Isso significa não apenas seguir o protocolo, mas inovar, desenvolver estratégias únicas e estar à frente da concorrência. Se você entrar para o mercado para ser só mais um advogado, dentre milhares que são expelidos todo ano pelas faculdades, você vai virar estatística. Estatística daqueles que desistem no meio do caminho. Se você quer ser um advogado mesmo de sucesso, você precisa fazer o que os outros não fazem. Adotar estratégias, estudar e fazer tudo que a massa não faz. Por isso que está naquele caminho tortuoso, está sofrendo na advocacia. Atuar nessa área não se resume apenas a seguir os passos tradicionais, como entrevistar clientes, examinar evidências e comparecer às audiências. Embora essas práticas sejam cruciais, elas não são o suficiente para garantir seu destaque e sucesso financeiro. Agora, você é advogado que está buscando crescer profissionalmente para ser uma referência na sua região. Existe um caminho que vai abrir dezenas de oportunidades de negócio dentro da área criminal e que te levará a desenvolver nessa área tão vantajosa da advocacia. Vamos explorar abordagens inovadoras, estratégias de negociação mais eficazes, métodos de construção de defesa que vão além do convencional. Vou guiá-lo para que você não apenas cumpra as práticas comuns, mas as supere, destacando-se como um especialista reconhecido que domina a prática da área criminal e atua com segurança. Lembre-se, o sucesso na advocacia criminal não é apenas sobre seguir um conjunto de passos, mas sobre aprimorar esses passos, integrar uma abordagem estratégica e única em sua prática. Falando assim parece muito complexo, né? Mas eu tenho um jeito mais fácil e eficiente. O método atendimento, conhecimento prático e conhecimento teórico, o ACC, essa tríade, vai transformar você em um advogado especialista na área criminal. O meu passo a passo que vai fazer você dominar a prática criminal em 4 meses e atuar de maneira segura, diferente de tudo que existe no mercado, porque é o método que eu criei. Ao longo de muito tempo, errando, acertando, estudando, na minha época não tinha ninguém para me auxiliar. Não tem cursos e aulas como esse aqui que eu estou ministrando. Então foi muito tentativa e erro até chegar nesse ponto. E você não precisa sofrer essas mesmas dores. Eu estou aqui te entregando um método e alguns pilares poderosos do método que eu criei na minha vivência em mais de 13 anos advogando na área criminal. Não adianta nada ser mestre nas teses defensivas e saber escrever uma peça com excelência se ninguém te contratar para executar esse conhecimento. Se ninguém te contratar, você não vai acabar não recebendo nenhum honorário. Não vai adiantar de nada esse conhecimento. E aí nós chegamos no nosso primeiro pilar do meu método, que é o atendimento. O atendimento, ele é muito importante nesse aspecto, para que você consiga cativar o seu cliente, fazer com que ele te contrate. Não vai adiantar de nada você ser um grande redator de um habeas corpus, de uma defesa, se ninguém te contratar. Por isso o atendimento, ele é muito importante. Tá? Contudo, também eu devo ressaltar que não adianta nada saber fazer uma ótima reunião, encantar o seu cliente, fazer ele fechar o contrato com você e na hora de executar o serviço advocatício que foi contratado, você faz tudo errado. Você acaba prejudicando o seu cliente. E aí, o conhecimento técnico e prático é o mínimo que se espera do advogado. Contudo, as faculdades e instituições de ensino lançam os advogados no mercado sem saber o mínimo. Eu já sofri das suas dores. Chegar no mercado cru, eu não sabia nem protocolar uma petição. Que dirá escrever uma tese, uma petição. As faculdades e pós-graduações não te preparam para o mundo real. Essa é a grande verdade. Eu não falo por maldade. Eu não sou contra as instituições de ensino, mas eu sofri o que você sofre hoje.
Na minha época, eu tive que me virar, errar, acertar, tomar caminhos errados e sofrer na pele para poder aprender. Então, entende como esses pilares, além de importantes, eles se complementam? Porque é importante saber atender, ter conhecimento teórico e conhecimento prático. Tá fazendo sentido para você? Você vai atender, cativou o seu cliente, fez com que ele olhe em você uma oportunidade para resolver o problema dele. Só que não adianta nada também você encantar o seu cliente e não corresponder às expectativas dele. Aí entra o conhecimento teórico e o conhecimento prático nessa tríade que vai fazer sua advocacia chegar mais longe. Também os dois pilares do conhecimento teórico e conhecimento prático não adiantam nada sozinho se você não consegue nem fechar um contrato com alguém para que você advogue para essa pessoa. Tá fazendo sentido para você? Eu sei que pode parecer óbvio para muitos de vocês, mas se fosse tão óbvio assim, você já teria implementado na sua advocacia. Mas calma que eu já vou te explicar. O primeiro pilar é esse atendimento, tá? É no atendimento que você precisa encantar e convencer o seu cliente a te contratar. Para que isso aconteça, você precisa desenvolver habilidades para fechar bons negócios, como posicionar nas redes sociais, para ser visto como especialista na área criminal, como construir uma imagem que passe autoridade, como utilizar a linguagem verbal e não verbal a seu favor e até mesmo fazer o primeiro contato com o seu cliente. Como receber o cliente no seu escritório, como criar uma conexão com ele. No pilar de atendimento, você aprende técnicas para surpreender o seu cliente com uma apresentação épica. Você nunca mais vai se sentir frustrado por não saber como fazer um atendimento ao cliente ou não saber fazer uma proposta. Eu ensino a técnica do contraste, que me faz fechar 7 contratos de a cada 10 reuniões que eu faço. Inclusive, acompanha a aula amanhã, aula 3, tá? Amanhã não, perdão, sexta-feira. Acompanha a aula sexta-feira, que eu vou abrir falando sobre a técnica poderosa do contraste, tá? Essa técnica do contraste eu vou falar na aula 3. Você não vai precisar ficar fazendo leilão dos seus honorários para poder fechar o contrato. Não perde a aula 3 sexta-feira que eu vou falar sobre essa técnica, tá? Se você quiser entender essa técnica, você assiste a aula de sexta-feira, tá? Que eu vou falar sobre ela. Ainda no pilar do atendimento, você descobre quais são os principais erros que te fazem perder um contrato. Eu passo pela seara que aflige todo iniciante. Como atrair bons clientes? Como construir uma carreira sólida? Os 3 pilares de sucesso na advocacia criminal. Quanto e como cobrar e estratégias para que você não precise mais fazer leilão com seus honorários, tá? Esse é o primeiro pilar do método, tá? O atendimento. O segundo pilar do método é o conhecimento teórico. É você saber fazer as teses, você saber compreender dentro do processo quais teses você vai arguir, o que você vai falar em favor do seu cliente, como você vai orientá-lo. Esse conhecimento teórico, ele é abarcado pelas teses e possibilidades de teses que você pode desenvolver na sua peça. Depois de fechar o contrato, você precisa eleger as melhores teses para trabalhar no processo. Não adianta nada encantar o seu cliente e depois não saber o que fazer ou até prejudicar ele com uma defesa deficiente. Nesse pilar você entende teses poderosas e entendimentos pacíficos do STJ e STF para usar na sua peça em favor do seu cliente. Eu faço uma abordagem específica te mostrando o que fazer em cada procedimento, pois cada crime tem uma especificidade. Esse conhecimento teórico, além de te auxiliar nas peças, vai fazer você ganhar mais honorários também. Sabe por quê? Porque você vai estabelecer objetivos no processo, como, por exemplo, conseguir o tráfico privilegiado para o seu cliente. É um objetivo. Depois você vai colocar em contrato que caso esse objetivo seja alcançado, você vai receber um bônus, uma espécie de prêmio pelo trabalho que desempenhou. Mas para definir esse objetivo de maneira certa, você precisa ter o conhecimento teórico. Imagina só definir como bônus essa tese que claramente não cabe no processo. Você nunca vai conseguir esse bônus no seu contrato. Se você está confuso ou se interessou por esse bônus no contrato, na aula de sexta eu também vou comentar sobre esse tema e como você pode implementar isso no seu contrato para receber mais, além dos honorários iniciais já fixados no contrato. Então não perde a aula de sexta-feira. Nessa técnica eu vou te ensinar a como você vai estabelecer bônus no seu contrato sem soar para o seu cliente que ele está pagando 2 vezes pela mesma coisa. Então é uma grande oportunidade porque, além dos honorários iniciais, você também pode receber honorários extras, além daqueles honorários iniciais, como um bônus por esse objetivo alcançado. Então não perde a aula de sexta que eu vou falar sobre esse ponto específico. O terceiro pilar, conhecimento prático.
Nesse último pilar, separamos os especialistas dos aventureiros. Separamos advogados que terão sucesso daqueles que serão mais um advogado no mercado, que provavelmente vão fazer parte daquela grande estatística de advogados que tiraram a OAB, mas desistiram da carreira no meio do caminho. A advocacia criminal é uma área artesanal e muito específica, que demanda do advogado conhecimento que vai além dos livros e da teoria. São momentos cruciais que exigem do advogado agir na hora para ter um bom resultado. Imagine-se uma sala de audiência quando você constata uma nulidade. Qual o momento de se manifestar? No próprio ato, sob pena de preclusão dessa nulidade. É assim que você deve agir. Mas você sabe disso? Você entende exatamente o que fazer? O advogado aventureiro não sabe disso. E vai alegar essa nulidade só lá na frente, quando não é mais possível. Aí perdeu a tese e prejudicou o cliente. O advogado especialista não vai deixar passar essa tese e vai usar em favor do cliente dele no momento oportuno. Qual desses advogados terá bons resultados? Quem vai ganhar destaque e notoriedade profissional? Pode ter certeza que o aventureiro que está ali no oba-oba, não tem um protocolo, não estuda, não sabe o que fazer, ele não vai ter bons resultados. Mas o que não ter bons resultados pode acarretar? Insucesso, infelicidade, ausência de clientes, trabalhar muito e não receber nada, tá à beira de desistir da profissão. Agora, quando você consegue ter bons resultados, isso vai te propiciar mais clientes, e clientes qualificados, tá? Porque eles já sabem da sua referência, que você tem bons resultados e vão te procurar para que você dê uma solução jurídica, para você advogue para eles. Nesses casos, são os melhores honorários. São aqueles clientes que já chegam prontos para pagar quantias elevadas de honorários. Nada de ficar naquele momento ali dos leilões. Os leilões, para ver quem cobrar menos, é lá para os aventureiros, não é para os especialistas. Aquele que tem resultados ou aquele que não vence o processo, qual deles você quer ser? É claro que aquele que tem resultados é aquele advogado que você deve mirar. Isso é indiscutível. O advogado tem mais resultado, ele vai chegar muito mais longe do que o aventureiro. O conhecimento prático, portanto, complementa os outros dois pilares. Pois além de saber atender e fazer seu cliente fechar o contrato com você, você vai entender todas as teses defensivas e saber exatamente quando utilizá-las na prática de maneira eficiente. Agora vamos entrar no conteúdo e falar sobre resposta à acusação e audiência de instrução, tá bom? Bom, resposta à acusação é o nosso primeiro tema, tá? Resposta à acusação. Aqui eu quero abrir os seus olhos para uma situação muito importante, tá? Muito importante você ter isso em mente que eu vou falar aqui agora. Na resposta à acusação, não são todas as teses que você vai ventilar. Ó, presta atenção aqui. Na resposta à acusação, você vai alegar teses fortes. Se você tem um mínimo de conhecimento, você sabe que na resposta à acusação, você só pode arguir preliminares. Mas a prática, eu vou dar um passo a mais e vou te ensinar que não são também qualquer preliminares. Você deve se resguardar para aquelas preliminares fortes que têm o condão de alterar o processo ali. Se são preliminares fracas, você não vai falar sobre elas. Tá? Você não vai arguir preliminares fracas. E qual que é o grande problema? Tá? Qual que é o grande problema? Ó, presta atenção aqui. Qual que é o grande problema? Os advogados, eles adiantam teses de mérito. Então, às vezes, por falta de conhecimento, eles acabam adiantando toda a defesa ali. E o Ministério Público fala, obrigado, eu já estou vendo a linha defensiva que você vai seguir, e aí, nas minhas alegações finais, eu vou rebater tudo isso. Sabe por quê? A defesa tem a prerrogativa de sempre falar por último no processo. E quando você atua de maneira não estratégica, você acaba adiantando todas as teses que não deveriam ser arguidas ali e nem serão aceitas. Também não há necessidade de falar delas naquele momento. Você acaba adiantando essas teses de mérito e aí você perde aquele trunfo que a defesa tem de falar por último em sede de alegações finais. Você já adianta toda a sua tese. Isso jamais pode acontecer. Aí você deve estar se perguntando, professor, tá bom, mas quais seriam essas teses fortes, né? Quais seriam aquelas teses que eu preciso ventilar nesse momento? Lembra na aula 1 que nós falamos sobre flagrante ilegal, fundadas suspeitas, denúncia anônima, invasão de domicílio, ausência ali, dúvida se houve ou não autorização do morador? Essas são teses fortes que você deve
alegar, tá? Em sede de resposta à acusação. Essas são teses fortes, como por exemplo ali as fundadas suspeitas. Por quê as fundadas suspeitas? Porque essas são teses que vão propiciar a ilicitude das provas angariadas. Então, na resposta à acusação, é o momento de você atacar essas provas. Então, por exemplo, se há ausência de fundadas suspeitas na invasão de domicílio, na abordagem, na produção dessa prova, o flagrante a gente já sabe que é ilegal, mas isso aí fica lá para a parte de relaxamento de prisão. Aqui, você deve, na sua resposta à acusação, alegar a ilicitude dessas provas, porque elas derivam de um flagrante ilegal. E aí o que vai acontecer? Vai contaminar essas provas. Que prova, professor? Vamos imaginar no crime de tráfico de drogas. Determinada quantidade de entorpecente foi presa dentro do imóvel, certo? E aí o que vai acontecer nesse caso? Se é um flagrante ilegal, essa prova também é ilegal. E se você pede o reconhecimento da ilicitude dessa prova, e lá, de acordo com o artigo 157, você pede a exclusão dessa prova de dentro do processo, o que vai sobrar para o Ministério Público? Tá? O que vai sobrar para o Ministério Público para que ele venha a suscitar ali, ou dar suporte e sustentação para a denúncia? Nada. Absolutamente nada. Então é esse enfoque estratégico que você precisa ter. Dentro do processo, olhe se aconteceu uma situação ali de ausência de fundadas suspeitas. E aí, essa é a tese que você vai se agarrar na RA. Só que você não vai com sede ao pote, você vai pedir o reconhecimento da ilicitude dessas provas, porque derivam de um flagrante ilegal. E assim elas devem ser extirpadas do processo, de acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal. Esse vai ser o seu pedido, o seu enfoque na sua RA com base nessa tese. Tem várias que você pode alegar, né? Mas nós estamos fazendo uma conexão aqui. O evento, ele se conecta, por isso é importante que você assista a aula 1 toda, para não se perder. Na aula 1 eu falei sobre cada uma dessas teses lá no flagrante, e aí ela vai refletir resposta à acusação e relaxamento de prisão. Beleza, professor, já estou ciente da resposta à acusação e vou buscar essa tese dentro do processo. Vou lá ver se tem um flagrante legal, vou pedir a exclusão dessa prova, né? Porque pedir o reconhecimento da ilicitude e depois a exclusão dessa prova, tá? Como que eu vou construir essa tese, essa resposta à acusação robusta e pedir a exclusão dessa prova? Você vai separar e destacar o depoimento dos condutores. Lembra que eu falei na aula 1? O depoimento dos condutores é a chave para você achar essa tese. Porque é lá que eles vão justificar qual o motivo, qual a razão que levou eles a invadir o domicílio, a fazer a abordagem em via pública e depois conduzir esse indivíduo até a casa dele. Lá vai estar descrito qual a motivação, qual o objetivo, por que eles fizeram isso. E lá você vai coletar a resposta. Se lá, na depoimento dos condutores, falar, por que vocês invadiram o imóvel? Atitude suspeita, denúncia anônima, fuga ao ver a polícia, autorização do morador, mas não está constatada. Né? Tudo isso são teses que você vai utilizar e vai colocar na sua peça. Aí o que você vai fazer? Você vai destacar. Hoje tudo é digital, então digitalizou o depoimento ali, você vai recortar a parte do depoimento, vai mencionar as folhas dos autos que ele está e vai mencionar, nessa sua primeira defesa, que ali, naquele momento, não havia fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso forçado do domicílio. E aí, não havendo ali fundadas suspeitas, você vai pedir na sequência, linha lógica, né, o reconhecimento da licitude dessas provas e a necessidade de exclusão dela dos autos. Tá? Mas como é que você vai fazer isso? Você pega, recorta ali o depoimento dos condutores, um por um, você vai colocar na sequência, um por um embaixo do outro, e vai pedir o reconhecimento da ilicitude. E aí a prova de que o fundamento utilizado para invasão de domicílio, ou para o ingresso forçado lá, ou abordagem de via pública é esse. E aí só concatenar, colocar na sua peça. E aí está comprovado que esse é o fundamento que levou a força policial a fazer esse ato. Esquadrinhando a sua tese dessa maneira, você vai ver como fica mais simples, tá? Aqui eu estou te ensinando a ter uma advocacia criminal estratégica, aquela que de fato dá resultado. Não é só largar a tese lá, escrever e pronto, pedir para ser acolhida. Não, você tem que justificar. Você está apresentando essa tese por quê? Na onde estão os elementos ali que comprovam o que você está dizendo? E aí no depoimento dos condutores que você vai justificar e vai comprovar isso que você está dizendo. Como que você vai organizar as teses, tá? Então você vai, primeiro,
colocar o depoimento dos condutores e a linha lógica que você deve seguir é essa aqui. Vou jogar na tela para vocês. Ó, na tela aí para vocês, essa é a linha lógica que você deve seguir. Você vai demonstrar primeiro a ausência de justa causa dessa invasão do domicílio, né? A ausência ali de fundadas suspeitas, a ausência de justa causa para autorizar o ingresso forçado do domicílio, a abordagem em via pública. E aí você vai destacar o depoimento dos condutores. Como é que você vai organizar? Você vai colocar o depoimento dos condutores, dizer que essa foi a motivação que levou ao ingresso forçado do domicílio, a abordagem em via pública. E aí, na sequência, você vai colocar a motivação e vai justificar embaixo. Olha, a jurisprudência do STJ, nesse sentido, entende que não é possível, né, não tem fundadas suspeitas ou justa causa ali no ato, se agir dessa maneira. E é o que a força policial está justificando. Está justificando ali para dar validade ao ato. E isso não é válido. Tá? Depois que você pedir o reconhecimento, se apoiando ali no depoimento dos policiais e jurisprudência do STJ, você vai construir uma linha lógica. Qual que é a próxima linha de raciocínio que você vai colocar? Você vai pedir o reconhecimento da ilicitude dessa prova produzida e com base no artigo 157, que é o ponto 3, você vai pedir a exclusão delas do processo. Agora, ó, é essa linha que você deve seguir, tá? Vou repetir aqui porque é muito importante. Primeiro, vai pedir o reconhecimento de que ali no ato não estavam presentes as fundadas suspeitas ou a justa causa ali para levar a força policial a fazer abordagem, ingresso forçado no domicílio, né? Você vai falar isso, na sequência vai dizer que o fundamento utilizado é o tal, de acordo com os depoimentos dos condutores, encartados as folhas tais do processo. E aí, na sequência, vai colocar a jurisprudência do STJ. O STJ entende que esse fundamento utilizado, que consta do depoimento dos condutores, não é apto a justificar o ingresso forçado em domicílio, a abordagem em via pública. Tá? Ou foi pela Guarda Municipal também, a gente viu essa tese na aula 1. Depois que você justificou, porque é isso que o estrategista faz, ele não pede, ele pede e justifica, aponta o elemento concreto que faz com que aquela tese deva ser aceita. E aí, na sequência, ele vai apresentar, né? Você deve apresentar o pedido para reconhecer a ilicitude dessas provas e, por último, linha lógica, reconhecendo que elas são ilícitas, você vai, de acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal, pedir para que elas sejam excluídas, extirpadas dos autos, porque são provas ilícitas. Né? São inadmissíveis as provas ilícitas, pedir a exclusão delas com base no artigo 157 do Código de Processo Penal. Vamos imaginar que a sua RA ou a sua defesa preliminar, estou mencionando a RA aqui porque é a defesa comumente apresentada, né? Mas no tráfico, né? Eu mencionei bastante tráfico é a defesa preliminar ou defesa prévia, está lá previsto no artigo 55, né? Até o fundamento é diferente lá da lei de drogas. Mas é a primeira defesa que você vai fazer no processo, né? E aí o que vai acontecer? Professor, eu apresentei essa resposta à acusação, demonstrei a ilicitude, mas o juiz negou minha defesa preliminar ou minha RA, manteve ou recebeu a denúncia. E aí? Qual a linha lógica eu devo seguir? E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito, muito importante. Nos seus casos, você tem que estar acostumado a, se precisar, chegar até o STJ. Por que eu passei toda essa jurisprudência? E você pode observar que todo o material que eu vou disponibilizar e a aula que eu dei aqui, e as jurisprudências que eu li na aula 1, são todas do STJ. Porque a gente vai fazer um alinhamento com o entendimento da Corte Superior. E você, criminalista, deve estar acostumado, deve se acostumar a, se necessário, bater as portas do STJ. Tem estômago para ouvir bastante nãos ao longo da sua jornada, da sua defesa no processo, para conseguir um sim, às vezes, só no STJ. Isso é normal? É normal, em muitos casos acontece. E para que você consiga chegar até o STJ, você tem que fazer esse alinhamento. Se você não fizer esse alinhamento, você provavelmente não vai ter uma grande chance de ver o seu recurso, o seu HC provido lá no STJ. Por isso, desde a origem é importante você fazer esse alinhamento. Por isso que eu trago, e você vai verificar no material, jurisprudência atualizada do STJ. É por isso. Então vamos imaginar, resposta à acusação negada. Foi negada a resposta à acusação ou a defesa preliminar que você fez. Na sequência, você vai fazer um habeas corpus. Nesse habeas corpus endereçado ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal, se for da esfera federal, você vai suscitar a mesma tese, você vai fazer uma adequação da linguagem, porque agora você não está falando com o juiz, você está falando para os desembargadores ou desembargadores federais, você vai fazer uma atualização do contexto, você vai
colocar ali as mesmas teses, vai apontar como autoridade coatora o juiz de primeiro grau e vai levar a conhecimento do tribunal essa mesma tese. Professor, e se negarem esse pedido? Se negar, meu HC foi negado, o que eu faço? Aí sobe com o novo HC para o STJ. Tá? Sobe com o novo HC para o STJ, sustentando a mesma tese, e aí novamente uma adequação de linguagem. Agora você vai falar com os ministros do STJ e não mais com os desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual ou do Tribunal Regional Federal. Aí você precisa fazer essa adequação, tá? Mas fato é, você primeiro fala em primeira instância, já para provocar uma manifestação em primeiro grau sobre essas teses, e depois você vai subir. TJ ou TRF, que é a segunda instância, e depois o STJ. Veja que quando você chegar no STJ, se necessário, você já vai ter robustez, porque desde o início lá, você já demonstrou jurisprudência, pediu para acolher o entendimento do STJ e tudo foi negado, tá? E aí não esqueça, sempre coloca o depoimento dos condutores e a íntegra do processo ali, pelo menos as partes mais importantes, que são os depoimentos, tem que ter, porque a HC exige prova pré-constituída, tá? Então, aqui na tela o caminho que você vai seguir. RA ou defesa preliminar, tá? Que é o ponto 1. O ponto 2, HC para o TJ ou TRF. Depois você vai seguir com um novo HC para o STJ. E depois, por último, um outro HC para o STF. Vamos dizer que o STJ negue o seu pedido. Fala, não, aqui nós não vamos acolher não, o seu HC. Morreu ali? Não. Vai tentar até o STJ, o STF também. E aí o quarto ponto é, tenta ingressar com o HC no STF. Esse é o caminho processual que você deve seguir nesse caso, tá bom? Só recapitulando, RA ou defesa preliminar, HC, TJ ou TRF, HC ou STJ e por último, HC no STF. Esse é o caminho que você deve percorrer, beleza? Professor, entrei com esse HC, consegui o reconhecimento da ilicitude dessa prova. E aí, o que eu faço na sequência? Vamos dizer que o tribunal ou o STJ reconheceu e mandou retirar essas provas dos autos. Aí a gente começa uma segunda etapa. Lembra que eu falei que você deve ser um estrategista aqui? E aí, o que acontece? O estrategista, ele sabe o que ele vai fazer. Reconhecida a ilicitude, qual que é o próximo passo? Aqui eu vou te passar. O próximo passo é, já que essa prova ela foi excluída dos autos, você vai analisar o fumus comissi delicti. Estou falando latim aqui? Ou grego? Não. O fumus comissi delicti nada mais é que prova do crime e indícios de autoria, tá? Prova do crime e indícios de autoria. É isso que você deve lutar lá no seu processo, tá? O fumus comissi delicti é prova do crime e indício de autoria. Agora, o que é o fumus comissi delicti e o que tem a ver com a tese? Com relação à prova do crime, ou seja, a materialidade, ela se faz através, por exemplo, da arma encontrada no crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo dentro do imóvel, ou através da droga, do entorpecente encontrado dentro do imóvel. Agora, se essa prova, que é a droga apreendida, ela é extirpada do processo, porque é uma prova ilícita, aí eu pergunto, o que vai sobrar? O que vai sobrar para o Ministério Público para ele dar continuidade nesse processo? Se a droga apreendida é o que comprovava a materialidade e dava sustentação à denúncia. Tá? Se jogou essa prova fora porque é imprestável, porque é ilícita, não existe mais outra prova para comprovar a acusação e, via de consequência, o que vai acontecer? A possibilidade de trancamento da ação penal. Tá? Trancamento da ação penal. São os 3 pontos que você vai percorrer depois de reconhecer a ilícito das provas. Você vai requerer o trancamento da ação penal porque ausência de justa causa. Porque a única prova que comprovava a materialidade foi excluída porque prova ilícita. E qual é a posição do STJ? Eu vou jogar na tela aqui para vocês a posição do STJ, tá? É qualquer tese que você pode utilizar, aí na tela para vocês jurisprudência, vamos ler junto. É qualquer tese que você pode utilizar para tentar o trancamento da ação penal? Não, não é qualquer tese, são teses específicas. Olha essa jurisprudência do STJ. O trancamento da ação penal e da investigação policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas de plano, e aí prova pré-constituída, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas,
a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de, olha aqui o nosso ponto, a ausência de indícios mínimos de autoria ou da prova da materialidade, tá bom? Ministro Jesuíno Risato, tá? RHC 182.481. Vejam quão importante é você entender esse ponto. Veja quão importante é você ter uma advocacia estratégica. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um HC para o Tribunal de Justiça, pedindo o trancamento da ação penal por esses fundamentos, por ausência da prova da materialidade, porque a prova que fazia esse papel é ilícita e foi excluída dos autos, e não sobra mais nada para comprovar a acusação. Tá vendo como tudo se linka? Não é só pedir, você tem que ter uma ordem cronológica para trabalhar as teses. Não é só escrever por escrever. O advogado que trabalha dessa maneira, ele tem resultados dos processos. E aí é aquele que você vai ver se dando bem na advocacia, verdadeiramente faturando bons honorários. Aquele que não está afim de entender isso, esse passo a passo, essa estratégia, ele acaba ficando pelo caminho. Por isso é importante você se dedicar a estudar, aproveitar que a Semana da Advocacia Criminal na prática, os materiais que eu estou te mandando. Viu como tudo se conecta? Por isso eu bato e reforço. Se ainda não assistiu a aula 1, vai lá assistir. Tá bom? Muito importante, tudo se conecta aqui no que eu estou te apresentando. Vamos comentar um pouquinho sobre a audiência de instrução nessa mesma lógica? Na audiência de instrução, é importante que você corrobore o depoimento policial que você já utilizou para alegar essa tese. E eu costumo dizer, na audiência de instrução, você tem perguntas abertas e perguntas fechadas. A pergunta aberta, para deixar a testemunha à vontade no que ela vai falar, você só deve fazer quando você sabe o que a testemunha vai responder. Se você não tem ideia do que ela vai responder, você nunca pode fazer uma pergunta aberta e deixar a testemunha livre para responder. Aí você, se for perguntar, tem que fazer uma pergunta fechada. Professor, o que é isso? Pergunta aberta e pergunta fechada. Vou explicar agora. A pergunta fechada é uma pergunta que você conduz a testemunha só para corroborar algo que já foi dito lá no depoimento na polícia, por exemplo. Tá? O aberto é, você viu ele lá nesse dia? Você não sabe se você vai responder sim ou não. Se você sabe que essa testemunha vai responder que não viu ele lá, aí você pergunta, ele estava lá? Não, não estava. Mas você já sabe que ela vai responder. Não que você combinou, mas pelo histórico do depoimento dela, por tudo que ela já relatou, ela vai corroborar o que disse na delegacia. E agora, quando você tem uma testemunha de acusação que você não sabe o que ela vai responder, é importante você ficar de olho ali para não fazer uma pergunta aberta, porque ela vai responder algo inadequado e vai prejudicar a sua defesa. E para os policiais, você deve adotar essa conduta do depoimento fechado. E aí você tem que tomar muito cuidado como é que você vai formular essa pergunta. Como você vai formular essa pergunta para o policial que fez a abordagem lá e que colocou no depoimento que a abordagem foi em decorrência de uma atitude suspeita? Como que você vai fazer essa pergunta para corroborar a tese? Vamos imaginar que você não conseguiu trancamento, não conseguiu nada. Aí você vai continuar com essa tese em sede de audiência de instrução. Mas alguns advogados fazem a pergunta de maneira errada. Havia fundadas suspeitas para que vocês invadissem o imóvel naquele momento e blá, 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 sabe? Um embate desnecessário. Você só precisa obter dele uma resposta para corroborar o que ele disse. Ó, tudo bem, boa tarde, seja cortês, urbanidade, sempre tem que ter, independente da situação. Nunca você pode se exceder. Então, por exemplo, policial fulano de tal. No dia tal, houve a abordagem aqui e no seu depoimento você constou que a abordagem foi em decorrência de uma atitude suspeita, que estava uma situação suspeita ali, ele estava andando, e que em decorrência dessa abordagem, essa atitude suspeita, vocês acabaram fazendo a abordagem. Esse depoimento que o senhor disse está lá nas folhas tais. É verdadeiro isso? Foi isso mesmo que o senhor falou na delegacia? Entende? Pergunta fechada? Ele vai falar sim, foi isso mesmo, a gente estava andando lá, estava com uma atitude suspeita, a gente resolveu abordar. Beleza, obrigado, próximo. Não adianta falar, tem fundado a suspeita, porque daí já vai criar um embate desnecessário, vai tumultuar a audiência e pode fazer com que a testemunha reveja o que está falando e pode vir a dar uma outra versão. Entende como é importante? Aí você só vai corroborar o que ele já disse. Faça uma pergunta fechada. Não precisa fazer uma pergunta aberta e acabar tendo uma resposta que você não queria. Então, pergunte dessa maneira, tá? Para o seu cliente. Não faça pergunta para o policial. Não faça as perguntas de maneira a trazer ali um embate.
Ou, por exemplo, da autorização. Policial fulano de tal, tudo bem? Consta no depoimento que o fulano de tal teria dado autorização para ingresso. Sim, foi exatamente isso. Ok. Essa autorização, vocês chegaram a realizar algum documento, algo que comprove, ou um vídeo? Ah, sim, temos. Você pode dizer aonde está, se foi encartado nos autos, porque olhando o processo não foi encartado. Se você pudesse falar, e às vezes não tem. Então já é uma tese para você. Lembra que a gente falou? Se há dúvida, essa dúvida vai ser dirimida em favor do réu. E aí não há que se falar em autorização. Se não comprovou que escrito ou por vídeo, não há autorização e legalidade das provas produzidas. Então veja como tudo conecta, tudo é importante para você ter um raciocínio, pensar e executar como um verdadeiro estrategista, tá? E aí, seguindo a sequência lógica, você também vai mencionar a mesma tese, a mesma fundamentação em sede de alegações finais. Você vai fazer essa construção, dizer que a prova é ilegal, pelo fundamento já dito pelos policiais na fase de delegacia e confirmado em juízo, que a abordagem se deu em decorrência de uma atitude suspeita, que foi em decorrência de uma denúncia anônima, você só vai corroborar isso. E dizer que, a partir dali, devido a esse fundamento, o flagrante é ilegal. As provas são ilegais, devem ser excluídas e extirpadas, aí você desce com tudo. Fala sobre a necessidade de exclusão da prova, a ausência de justa causa, a ausência de comprovação da materialidade do delito e, sem a ausência da materialidade, a ausência de justa causa, arquivamento, né, rejeição ali da denúncia e a absolvição do seu cliente. É assim que você deve fundamentar. Veja, se você não conseguiu sua resposta à acusação no começo, os HCs não deram certos, não desanima, mantém a mesma tese. Você já provocou manifestação, está tudo prontinho para, caso necessário, você chegar ao STJ. Já fez todo o pré-questionamento. Então você vai também, em sede de alegações finais, você vai trazer a mesma tese. Trabalha dessa maneira, junto o depoimento dos condutores na fase de delegacia, transcreve o depoimento na fase judicial, corroborando aquele depoimento na fase da delegacia e traga esse ponto para a sua defesa em sede de alegações finais, tá? Então, é normal, tá? Se isso nada der certo no início, que eu acho pouco provável, se você fizer da maneira correta, traga para alegações finais, joga para o recurso de apelação, um novo HC depois do julgamento da apelação no STJ e vai seguindo o fluxo. Que você não pode parar. Lembra que eu falei? Você tem que estar acostumado, caso seja necessário, a bater as portas do STJ, se for preciso, tá? Qual é a posição do STJ acerca dessa tese, tá? A superveniência, ó, na tela para vocês. Nos termos do entendimento desta corte, a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob alegação de falta de justa causa, tá? Essa é uma tese do STJ, tá? Sobre a questão do trancamento da ação penal. Agora vem aqui comigo. Esse posicionamento do STJ é para quando já foi preferida a sentença, para que você não venha se perder. Até esse trancamento da ação penal você vai utilizar no início da ação penal com os seus HCs. Provavelmente, até chegar na sentença, desde que você haja rápido desde o início, se saiu a sentença, está prejudicada essa tese de trancamento. Você não vai abandonar as teses de reconhecimento da ilicitude, na necessidade de exclusão das provas, não vai abandonar isso. Você vai continuar nessa mesma toada, tá? Você vai pedir o reconhecimento da ilicitude dessas provas, você vai pedir que elas sejam excluídas, vai falar da ausência de justa causa, tudo isso você vai falar na sua defesa. Tá? Você não vai abandonar essas teses. Só que trancamento da ação penal você não vai mais poder falar. Por que eu estou te passando essa informação? Coloquei na tela a jurisprudência do STJ. Porque eu não quero que você seja um aventureiro. Depois de sair a sentença, você está discutindo trancamento da ação penal. Não pode. Não pode. Tá superada essa tese. Você vai bater na ilicitude das provas, necessidade de exclusão delas, ausência de justa causa ali e absolvição do seu cliente. Mas você não vai falar de trancamento da ação penal. Tá? Muito importante. Aqui você vai sair da semana da advocacia criminal na prática um especialista, não um aventureiro. Beleza? Pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula 2 e na sexta-feira, nós temos a aula 3 do nosso encontro. Deixa eu soltar a senha do material, tá? Qual é a senha do material? A senha do material, tudo junto, minúsculo, tá? Minúsculo. Colocar maiúsculo aí não vai dar certo. A senha do material da aula de hoje é HC, tá? De habeas corpus, só HC, junto, minúsculo, 1010, tá? HC 1010,
é a senha do nosso material de hoje, tá? Tudo junto, minúsculo, HC1010. Joga essa senha lá que você vai conseguir abrir o material PDF, o mapa mental e tudo que eu tô te mandando aí de material, inclusive o modelo de peça, tá? HC1010, tudo minúsculo, tudo junto, beleza? Ó, eu compartilho essas informações porque eu sei que elas não são tão acessíveis, tá? Muitos de nós saímos da faculdade com pouca experiência na área criminal, que é conhecida por sua boa remuneração e pela vantagem de receber honorários antecipados, sem esperar anos até o final do processo para poder receber, com risco de talvez não receber nada. E talvez você esteja se perguntando sobre cursos pagos, orientações, passo a passo, ou como se tornar meu aluno. Pois bem, eu tenho um curso que chama Academia Criminalistas de Elite. A gente chama ela de ACE, para os mais íntimos. Onde eu ofereço um guia detalhado para que você aprenda a prática da área criminal em 4 meses, para atuar de maneira segura. Nesse curso, você terá meu suporte e orientação para aproveitar as oportunidades do mercado de maneira certa e segura, sem riscos de erro, de acabar prejudicando o seu cliente, tá? Por enquanto, aproveita as aulas e mais adiante eu te darei mais informações sobre o meu curso, tá? Na próxima aula, prepare-se para um conteúdo imperdível que eu estou preparando para você. A aula 3 será especialmente dedicada a responder todas as suas dúvidas e eu vou me aprofundar no recurso de apelação e revelar o plano estratégico, o caminho direto e eficiente para você dominar a prática da área criminal em 4 meses e atuar com segurança, tá? Eu já estou ansioso para compartilhar contigo o conteúdo da aula 3, que será um verdadeiro divisor de águas em sua jornada. Enquanto isso, não deixa de aproveitar todo o conhecimento que eu estou compartilhando aqui, tá? Aproveita para se juntar à nossa comunidade exclusiva no Facebook. Lá você pode compartilhar suas impressões sobre a Semana da Advocacia Criminal na prática, esclarecer suas dúvidas e até aprender com as perguntas dos outros colegas. Deixe a sua mensagem lá, tá? Eu estou ansioso para ler e ajudar você na comunidade. Então, faça o seu comentário ou deixe a sua dúvida, porque eu quero que você seja um especialista e não mais um aventureiro. Assim, encerramos o 2º episódio da Semana da Advocacia Criminal na Prática. Nos vemos na próxima aula, aula 3. Até lá!